Gani, vamos... Concordo absolutamente com você, professor, em relação a essa midterms aí, né, nos Estados Unidos. O Biden vem demonstrando um grande enfraquecimento e eu acho que possivelmente teremos Trump de volta, né, na próxima eleição, vindo com bastante força, o que é muito inédito nos Estados Unidos, que geralmente, né, o presidente termina o mandato, ele não volta, né? E agora a minha pergunta para você era o seguinte, até que ponto essa melhora da China ela vai beneficiar a gente aqui no Brasil, professor? É uma situação, na sua visão, igual lá de 2003, 2004, onde a China nos beneficiou bastante ou não? O mundo é outro hoje? Gani, eu entendo assim, eu sempre digo, né, que equivocadamente a gente assume uma discussão ideológica com relação à China, quando a discussão tem que ser pragmática com relação àquilo que a China é e aquilo que ela pode vir a ser. No último congresso eles reafirmaram aí o desejo de que a renda per capita chinesa chegue a 20, 25 mil dólares até 2049. Claro que aí um monte de gente que já disse que o modelo chinês de crescimento econômico chegou no pico. E é engraçado que sempre dizem que o modelo chinês chega no pico, mas o norte-americano ainda não. Então as análises são extremamente, não equivocadas, mas elas são extremamente tendenciosas e têm um viés muito claro com relação àquilo que elas estão afirmando. Mas o que você vê, e eu sempre digo isso, se a China crescer aí, chegar a esse 20 mil, 25 mil dólares, isso significa que a população chinesa, toda ela, 1,4 bilhão, conseguiu aí atingir um poder de consumo e você vai ter a maior população consumidora do mundo. E isso foi alegado e foi uma das manifestações aí do 20º Congresso do Partido Comunista, que aconteceu há algumas semanas. E esse processo todo de retomada econômica é importante até para a sustentabilidade política do próprio Partido Comunista Chinês e também do presidente Xi Jinping. Porque se entra num processo de recessão, numa espiral negativa, você tem aí um resultado que afeta toda essa perspectiva aí de uma narrativa que é importante para os chineses de que eles estão retomando a sua posição histórica como potência econômica global. E isso é um fator muito importante para a China hoje em dia. E os chineses celebram muito isso. É muito parecido, eu me lembro anos atrás, quando o Chile crescia 6% ou 7%, e você andava pelo Chile e encontrava aqueles outdoors dizendo que estavam crescendo 6% ou 7% e que aquilo era um orgulho nacional. E você nota isso vai na própria China, e isso vai se tornando aquela profecia que se cumpre, né, que se autocumpre em razão de as pessoas estarem acreditando nesse processo todo. Obviamente que o país enfrenta o resultado do preço da energia elevado, globalmente falando, porque a renda disponível para a aquisição de bens diminui, enfrenta toda esta narrativa contrária dos Estados Unidos, que tenta minar aí a China em várias partes, e também o próprio fato que a pandemia ainda não terminou, ela não recuperou globalmente. Então, o crescimento chinês é importante porque também para nós que somos aí, nós não somos concorrentes chineses, né? Então, por essa razão, a gente pode dizer que a sinergia entre Brasil e China são maiores, e à medida que os chineses crescem economicamente, aumenta o seu poder aquisitivo, aumenta o seu consumo alimentar, aumenta aí a necessidade de crescimento e de expansão do país, e isso efetivamente tem impacto sobre todos os países que têm aí uma relação, uma sinergia, uma simbiose melhor do que aquele de concorrência. Então é bom para o Brasil, é bom para os países africanos, é bom para os países que produzem commodities e que eventualmente podem até mesmo começar a pensar aí em evoluir, né, e utilizar esses recursos para agregar mais valor às suas indústrias e efetivamente mudar o próprio tipo de relacionamento com a China no futuro.